Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês aqui do canal Sonhos de Profeta. Meus irmãos, eu quero compartilhar aqui com vocês algo tremendo, algo que sem dúvida alguma veio de Deus. Essa moça que vocês estão vendo aí na tela, ela se chama Jamile e ela vai contar nesse vídeo o que aconteceu com o pai dela. Ela perdeu o seu pai nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Mas ela vai contar com detalhes, irmãos, o que aconteceu antes dele perder a vida. Nesse vídeo vocês vão ver o que Deus tinha falado com ele antes, e quando eles encontraram a sua Bíblia, vocês vão ver em qual passagem que estava marcado dentro da Bíblia, a qual foi lido pela última vez pelo pai dela. E a irmã Jamile faz um grande alerta, porque ela sabe que Jesus está voltando. É muito forte, irmãos, vejam comigo. Hoje completa 7 dias que eu perdi meu pai, soterrado. Ele foi a segunda vítima dessas chuvas do Rio Grande do Sul. Ele não foi afogado, mas ele foi soterrado, tá? E meu pai era um cara cristão, servo fiel ao Senhor. E nos últimos dias ele vinha me dizendo que o Senhor estava preparando para levar ele, mas que eu fui lá ontem, né? Eu pedi para os moradores ali ao redor que se eles encontrassem a Bíblia do meu pai, que eles guardassem para mim, porque tem um grande valor sentimental, visto que todas as manhãs a gente sentava, ele vinha aqui para casa, isso assim, todas as manhãs, tá? Ele vinha aqui para casa e nós meditávamos juntos na Bíblia, na palavra, na hora do café. E o que mais me assombra foi a passagem em que a Bíblia foi achada aberta. E eu vou mostrar para vocês o estado que está a Bíblia. Tem bastante barro, vou pegar ela com cuidado porque ela ainda está úmida, eu tenho que secar ela, tá? Ó, aqui estava marcado a última palavra que ele leu. Por que que eu digo que é a última palavra que ele leu? Porque toda noite, quando ele lia uma palavra, ele marcava com um marcador, que está até caindo, e ele deixava marcado. E a palavra está em... Meus irmãos, agora continuem no vídeo, que ela vai mostrar para vocês a passagem que o pai dela leu pela última vez, e ela vai contar com todos os detalhes o que Deus tinha dito a ele antes de levar ele. Eu sou Jamila, e hoje eu vim relatar para vocês como Deus nos avisou que levaria o meu pai. E como meu pai faleceu nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Então não sai daí, escute todo o vídeo, para que você entenda o que eu estou falando. Não tente adivinhar, não tente supor nada, e não tente achar que é loucura da minha cabeça, porque não é, foi real, e eu tenho que compartilhar isso com vocês. No dia 28 de abril, que foi no domingo, foi o último dia que eu vi meu pai. Na terça, dia 30, ele faleceu às 8h30 da noite, com o desmoronamento que ocasionou por causa dessas chuvas no Rio Grande do Sul. Um pouco antes, meu pai vinha aqui em casa sempre cedinho. 7 horas da manhã ele já estava aqui. Ele vinha, ele trazia a Bíblia dele, e eu quero que vocês frisem bem essa parte. E ele sempre trazia a Bíblia dele, marcada com essas fitinhas, na última mensagem que ele leu antes de dormir. Tá? Pra gente conversar sobre isso. Meu pai é evangélico desde 1994 ou 96, não tenho bem certeza. Semanas antes do acontecido, o meu pai chegou e falou assim pra mim, ele estava bem assim, tentativo, meio choroso, ele disse pra mim assim, nega, Deus falou comigo essa noite. E eu digo, como assim, pai? Ele falou, Deus falou em sonho comigo essa noite. Eu vi o pastor que me batizou, e ele estava com um rodo, puxando água debaixo da minha cama. E em um dado momento ele olhou pra mim e disse, João, que era o nome do meu pai, o Senhor mandou te dizer que vai te levar dentro dos próximos dias. E meu pai se acordou com aquilo ali. E meu pai era o cara que ele orava tipo 3, 4 horas na madrugada. Ele era assim, era fora. Eu nunca vi uma pessoa orar tanto como meu pai orava. Era copiosamente as orações dele. E meu pai tinha muita essa coisa, tipo, Deus me falou, Deus me disse, sabe? E eu creio piamente nisso, tá? E o meu pai, ele tinha esse contato com Deus, assim, de pô, Deus falou comigo, tal. Bom, enfim, vamos lá. Aí eu tentei amenizar aquela situação, o dia passou, tudo certo. Dia 28 de abril, que foi o último dia que eu vi meu pai, foi num domingo, meu pai chegou e ele estava bem abalado, assim, bem abalado. E ele chegou aqui, meu marido estava dando estudo
para um rapaz, porque a gente tem célula, então a gente faz discipulado aqui em casa. E ele chegou, meu marido falou com ele disse, é a última vez que eu tô vindo aqui, Thiago. E meu marido ficou assim e tal, conversou um pouquinho com ele, depois ele subiu lá para o ateliê e os rapazes ficaram aqui. E ali ele começou a conversar comigo, enquanto eu fazia meus artesanatos, ele disse, é a última vez que eu tô vindo aqui, é a última vez que eu vou ver vocês, porque o Senhor essa noite. A voz do Senhor entrou no meu quarto e eu ouvi nitidamente o Senhor dizer que ia me levar. Eu não sei se não é essa noite que o Senhor vai me levar ou nos próximos dias, mas eu vou ir, porque o Senhor falou que vai me levar. E uma das maiores preocupações do meu pai, que ele frisou nesse dia, como ele frisou nos dias anteriores, era, eu só peço que se Deus me levar, que ele leve os meus animais junto comigo. Meu pai tinha 2 cães e 3 gatos, meu pai era apaixonado por bicho, vocês não tem noção. Ele era assim, se ele pudesse resgatar todos os animais, ele resgatava, sabe? Então ele disse, porque eu sei que ninguém poderia cuidar dos meus bichos como eu. Então essa tem sido a minha oração para o Senhor. E ele estava muito triste, como se ele se estivesse se despedindo mesmo, e ele estava. E ele falou para os meus filhos que o vô não ia poder vê-los crescer. Falou para minha filha na mesa, na hora do almoço. Ele pediu perdão para minha filha de 8 anos. E ele disse, filhinho do vô, porque ele sempre chamava meus filhos assim. Perdoa o vô. Aí ela ficou olhando assim, perdoar do quê, vô? Aí ele perguntou, perdoa o vô. Porque o vô não vai estar aqui para dançar a valsa dos 15 anos contigo. E ela entendeu. E ela disse que perdoava ele. Ele deu uma enxugada nas lágrimas, né? Ficou aí conosco até umas 4h30 da tarde. Depois ele se despediu e disse, gente, eu tô indo. Eu, tá bom, pai, amanhã a gente se vê, porque ele vinha todo dia. Só que na segunda-feira, choveu. E choveu muito aqui. Mas como aqui é um lugar que chove bastante, eu disse, tá, hoje ele não vai sair porque tá meio frio, choveu, né? Eu sempre mandava de noite pra ele algo pra ele jantar e alguma coisa, caso ele quisesse ficar em casa no outro dia, pra ele não precisar fazer comida. E na terça, meu marido veio do serviço, se teu pai não veio, eu disse, não, mas eu preparei uma viandinha bem quentinha, fiz um bolinho de milho que ele ama, fiz macarrão que ele amava a minha massa. E eu disse, leva ele pra ele, meu marido disse, sim, eu vou levar ele, já comprei uma vitamina pra ele, porque ele estava se sentindo meio fraco, vamos levar pra ele. Meu marido chegou lá, entregou pro pai, disse, amanhã, São João, chega feriado na quarta-feira, eu venho lhe pegar perto das 9, porque o senhor não precisa acordar tão cedo, pro senhor passar com nós, tá? Tá bom, combinado tudo. Beleza. Agora eu quero abrir um parênteses nisso aí. Nesse dia, na terça-feira, foi um dia muito diferente para mim. Eu acordei com um sentido diferente no meu coração, como se eu já soubesse que algo iria acontecer. E eu estava desinquieta com aquilo. Ao decorrer do dia, eu ouvi 2 pregações que falavam sobre luto, mas uma em específico mexeu muito comigo e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. A pregação da pastora, missionária, não sei, Helena Raquel, no Gideão Missionário, tá? Ela pegou essa passagem na sexta-feira, só que eu só assisti na terça. E você assista, e você vai entender o que eu tô falando. Ou sobre isso, eu não tava entendendo o que ela tá falando com aquilo ali, sobre luto, sobre não mostrar, assim, o luto, fazer, sabe, coisas. É muito forte essa mensagem, eu gostaria muito de você assistir, tá? Procure lá. E aquele dia foi assim, meio esquisito. Quando chegou de noite, tá? Era 8:55 da noite, e eu tava escovando meus dentes, quando uma vizinha ligou. E disse assim, Mila, teu pai foi soterrado. E só se ouviu os gritos de desespero. E, gente, eu fiquei num estado de nervo, eu comecei a tremer. Porque a ideia de tu, sabe, pensar que teu pai morreu, gritando desesperado por socorro, me sufocava. E eu dizia, Deus, que ele não tenha morrido sufocado, que ele não tenha sentido dor, que, sabe? Porque as coisas que tu, num desmoronamento, tu sabe que é impossível, assim, é tipo 0,0,1% de chance de alguém ter sobrevivido. Mas ok, eu confiava em Deus, e se fosse a vontade de Deus que ele tivesse sobrevivido, ok, eu creria no milagre. Mas agora vem a parte mais assustadora. O pai foi retirado só na quarta-feira de manhã. Ele ficou toda a noite lá. Só que era 1h da manhã, eu, meus irmãos e meu marido estávamos de vigília naquele lugar. À 1h da manhã, uma voz ecoou dentro de mim assim, ó. E essa voz me disse, não te preocupa. Ele foi levado antes da casa desmoronar. Ele morreu dormindo. E eu digo, Senhor, eu tô ficando até louca. Sabe, porque a situação como um todo te faz pensar que pode estar ficando doido. E eu disse, Senhor, então me confirma isso, se for o Senhor falando comigo. Mas eu falei com Deus aqui, né? Não externei nada. Vim pra casa, às 4h da manhã, porque meu marido tinha trabalhado no outro dia, estava muito cansado. Eu disse, não, vamos em casa, tu dorme um pouco, eu vou ficar lá, vou fazer um café pra trazer pros gurios aqui, porque a gente ia ficar toda noite naquele lugar, e tava frio, e tava chovendo. E aí eu não consegui dormir aqueles minutos ali, meu marido dormiu. Mas antes que meu marido dormir, eu disse, Thiago, eu quero muito que o Senhor me confirme
que o pai faleceu dormindo. Que chegue alguém e diga, olha, a gente encontrou ele tapadinho dormindo. Ah, sim. E eu vou ter certeza que Deus levou ele antes que desmoronasse tudo sobre ele. Às 9 horas da manhã, acharam meu pai. E aí o brigadiano, o policial, então, ele veio e ele falou assim, gente, a gente encontrou ele como se ele estivesse dormindo. Tapadinho, com cobertor. Tranquilo, assim, como se estivesse dormindo. Não tinha terra sobre meu pai. Porque quando desmoronou a casa, fez isso aqui, ó. Aonde ele estava. Alguns, não é viga que fala, aquelas madeiras do forro, sabe? Alguma caiu sobre ele, ele teve uma leve coriação na cabeça, no dedo aqui assim, na orelha e na costela, que eu acho que ela caiu meio que assim, sabe? Só que ele ficou coberto com aquilo ali. Então desmoronou ao redor e ele ficou coberto aqui, tá? Isso foi impactante, porque as minhas pernas se afrouxaram. E eu disse, meu Deus. O mais assustador disso tudo foi quando na noite do dia 1º a gente foi para o IML e o legista saiu na porta com uma cara bem assim, preocupada, assustada, não sei definir, ele tava com uma cara esquisita. E tava aí nós e o outro rapaz que perdeu o pai dele, que era vizinho do meu pai também ao lado. E ele disse pra mim assim, tu é filha do seu João? Eu disse, sou. Ele disse, deixa eu te falar uma coisa. O teu pai não tinha nada de terra, ele não aspirou nada. Não tinha nada nem nas vias aéreas, nem no pulmão. Aí ele falou 3 vezes pra mim, o pulmão estava limpinho. E Deus falou comigo. Era mais uma confirmação que Deus me dava de que ele tinha levado meu pai. Tempos antes da casa desmoronar. Quando a casa desmoronou, todos os animais do meu pai estavam dentro de casa. Todos. Todos morreram. Lembra que eu falei que ele pediu que o Senhor levasse os animais dele? Então, foi extremamente assustador. E me deixou pensando alguns dias. Pedi para os moradores dali que eles encontrassem a Bíblia do meu pai, que eles guardassem, porque para mim tinha um valor sentimental gigante, visto que todos os dias de manhã a gente meditava nela juntos. Eles acharam a Bíblia do meu pai e do jeito que eles acharam, eles deixaram. E a Bíblia do meu pai estava aberta. E agora vocês vão perguntar assim, como tu sabe que estava aberta neste capítulo? E não foi tu que abriu. Porque toda noite, antes de dormir, lembra que eu falei? O meu pai marcava onde ele leu, para ele não perder. E assim ele fez. E eu vou mostrar a Bíblia para vocês agora. Ó. Tem muito cuidado porque ela ainda está úmida. Eu tô secando ela ainda, mas ela ainda está úmida. Ó, tá vendo? Tá aqui a Bíblia, olha que estado que ela tá. É uma Bíblia nova que ele comprou ao barro. Tá? E a passagem, ó, tá? E é Jeremias 47. Eu vou ler para vocês o que diz em Jeremias 47. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrente transbordante. Inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. As pessoas gritarão por socorro e todos os moradores da terra se lamentarão. Avisou meu pai que faria. E não permitiu que meu pai passasse pelo desespero, pela dor. Porque depois eu descobri que quem estava gritando por socorro era o vizinho. E graças a Deus foi resgatado com vida. Mesmo na morte, o Senhor ele te faz presente. E às vezes a gente não entende porque a gente passa por certas situações. Eu não entendi porque Deus levou meu pai no coração. 72 anos mais lúcido, saudável. Um avô maravilhoso. Para mim sempre foi um pai fantástico. Apesar de todas as dificuldades que ele tinha, da época dele, ele me criou da melhor maneira. Hoje eu entendo que existe um propósito nisso tudo. E um dos propósitos é eu estar aqui hoje falando com você. O Senhor ele tem nos alertado que a vinda dele está muito próxima. E nós, talvez agarrados a coisas materiais, ocupados com a nossa vida cotidiana, com a nossa rotina, que muitas vezes nos afasta de Deus. Nós que muitas vezes esquecemos hoje de ler a palavra de Deus e trocamos por um celular para poder assistir vídeo, para poder ouvir uma música. Mas deixa eu te falar uma coisa, a volta de Cristo é real. E você que não conhece, que não entende, pode rir de mim, não tem problema. Eu sei o que eu vivi. E eu sei que a vinda de Jesus é real. E eu quero dizer para você, eu não sei a quantas pessoas esse vídeo vai chegar, mas eu quero te dizer, organiza o teu altar, arruma o que tem que ser arrumado, porque o Senhor está levando muito dos seus. E muitas pessoas estão perecendo. Se agarrem com Deus, porque dias difíceis estão chegando sobre nós. E se não for o Senhor conosco, nós não sobreviveremos. Se agarre com Deus, para que quando Ele vier te buscar, você esteja pronto. A gente nunca sabe, hoje a gente está aqui e amanhã a gente pode não acordar. E aí? O que você tem guardado para o Senhor? Pense nisso. Se agarre com Deus. Essa é a hora. E é esse o relato da morte do meu pai e o testemunho de como Deus avisou a nós que levaria.
Que Deus te abençoe. Meus irmãos, agora vejam os ataques que a irmã Jamile recebeu ao postar esse vídeo. Depois que ela postou esse vídeo que vocês acabaram de ver, ela recebeu vários ataques na internet. E eu vejo, irmãos, é aí que eu vejo como que o amor do ser humano se esfriou. Ela até menciona isso nesse vídeo que vocês vão ver aqui agora. Irmãos, nós estamos, irmãos, não tenham dúvidas, nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja aqui na Terra. Vejam o que está se tornando o ser humano, vejam isso, irmãos. Tem sido dias bem difíceis, assim. Quem já passou pelo luto sabe como são difíceis esses dias. Dias que tu, ainda mais eu no meu caso, que o meu pai tinha esse contato diário comigo, de tu esperar que a pessoa vai gritar, ô negra, cheguei, que era assim que ele me chamava. E tu não ouvir, é um pouco dolorido. E como todo luto, existem dias menos doloridos, outros mais. E assim a gente vai levando. Porque, ai de mim, se não fosse o Senhor na minha vida. Eu glorifico a Deus pelo tempo que eu pude passar com meu pai. Por Ele ter proporcionado aos meus filhos uma infância muito, muito legal, divertida, onde os meus filhos se sentiram amados pelo avô. Impressionante como falta a maturidade de algumas pessoas. As pessoas falam como se as palavras delas fossem jogadas ao vento e elas não fossem prestar contas disso um dia. Isso é muito perigoso. Eu não vim aqui falar sobre a morte do meu pai para trazer uma guerra política entre petistas e bolsonaristas ou entre gaúchos e nordestinos. Eu vim falar de uma dor que nós estamos sentindo. E existe sim, porque veio pessoas nos comentários dizer assim, ah, não, é mentira, não tem pessoas rindo. Tem um vídeo de uma mulher rindo aqui, mas fora isso, nós que estamos nos grupos, aqui a gente tem recebido coisas absurdas, de pessoas falando assim, ó, tem que morrer mesmo, essas crianças têm que morrer tudo, porque são bolsonaristas, porque eles têm que morrer. Gente, não tem só bolsonarista no Rio Grande do Sul, se vocês não sabiam disso. Estou dizendo para vocês. Tem pessoas que não votaram nenhum nem o outro. Tem pessoas que também são petistas. Tem N outros partidos aqui no Rio Grande do Sul. Vocês sabiam disso? Então parem com isso. A gente não está falando de um partido. A gente está falando da dor de famílias. Eu perdi meu pai e é uma dor absurda. Mas tem mães que perderam filhos e eu não posso mensurar a dor de uma mãe que perde um filho. Eu tenho 3 filhos e eu não consigo nem imaginar isso. Agora você que não sabe o que é ver 3 crianças pequenas chorando em roda do caixão do avô e tendo que explicar para elas que o avô que almoçou conosco no domingo morreu na terça-feira. Você não sabe o que é isso? Ter 3 netos que eram apaixonados pelo avô, perderem ele de forma tão brutal. E eu não estou falando só do meu problema. Quando eu fui enterrar meu pai, a gente fez o velório dele numa outra cidade aqui do lado. As ambulâncias, as sirenes dos bombeiros, da polícia, eram assim barulhos estrondosos na nossa cabeça e não passavam, porque as pessoas estavam se afogando, as casas estavam só com telhado à mostra, pessoas sem casa, indo para ginásios, animais, crianças. O bairro Matias Velho, em Canoas, tem corpos boiando. Eldorado do Sul tem corpos boiando. Apareceu jacaré no Rio Grande do Sul para comer os corpos que estão boiando. Só que esse tipo de coisa a mídia não mostra para vocês. O William Bonner, ele veio para o Sul agora. Antes ele não veio porque ele estava cobrindo o show da Madonna. Entendeu? A mídia, ela é podre, ela não mostra pra você a real situação que a gente está passando. Ela faz o quê? Esse não se dá com esse. E aí quando dá os problemas em ambos os lugares, um não gosta do outro e é aquela minoria que fala mal e torce para que aquela pessoa morra, é o que faz boom. Entendeu?
E aí todo mundo acha que gaúcho odeia nordestino e que nordestino odeia gaúcho, e a gente sabe que isso é mentira. Tiramos uma porcentagem mínima. E agora eu falo por mim. Tenho amigos de várias partes do Brasil e do mundo. Amo a todos. E se em algum momento eles precisarem, eu vou estar aqui. E quem me conhece sabe que é verdade. E assim como eu, muitos outros gaúchos pensam da mesma forma. A grande maioria, eu diria. Então parem com essa bobagem de briguinhas e frescurinhas. Eu vim aqui para trazer o que está acontecendo mesmo no Rio Grande do Sul e dizer para você que o governo do Rio Grande do Sul, o nosso governo, ele não está querendo deixar passar comida. Ah, mas é mentira isso. Não é, tá? É que a mídia não está mostrando, mas as pessoas que estão lá estão passando por isso. Não estão deixando passar comida, não estão deixando passar roupa. Sabe por que eles não estão deixando passar comida? Sabe por quê? O Eduardo Leite bloqueou isso tudo porque não tem uma nutricionista para olhar o que é que vão trazer de comida para os gaúchos que estão morrendo de fome, que estão sem casas, que estão ilhados ou que estão nos ginásios, nas igrejas. É uma vergonha. É uma vergonha. Um estado que trabalha, que produz. Porque se tem uma coisa que gaúcho não é preguiçoso. E eu não estou falando dos outros estados, eu estou falando do meu estado. Gaúcho é um povo trabalhador. Tem a minoria que não presta, que é um bando de vagabundo? Tem. Mas em sua grande maioria o gaúcho é trabalhador, é honesto. Ele está ali plantando a sua lavoura para alimentar N lugares. Aí me veio uma criatura e coloca assim, presta atenção. Eu vou sair daqui para vocês lerem. E aí eu te pergunto, o que você pensa disso? Nós estamos vivendo um dos maiores desastres, tá? Que ultrapassou o de 40 e não sei quantos. E as pessoas têm a capacidade de comentar coisas desse tipo. Fora outros comentários que eu apaguei, porque são bizarros, são demoníacos. É sobre isso que eu tô falando pra vocês. Tá todo mundo doente. E nós estamos vivendo o fim dos tempos, porque o amor tá se esfriando, gente. Tá se esfriando. Eu não consigo entender, desculpa. Irmãos, no meio de tudo isso, uma coisa eu tenho total certeza, que o pai da irmã Jamile, ele já está com o Senhor, ele já está salvo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Feliz é aquele que já está com Cristo Jesus, porque o morrer em Cristo, irmãos, o morrer em Cristo é lucro, é muito lucro. Depois de tudo isso que eu ouvi, né, mesmo que muitos ainda não entendam, né, mas eu fico feliz por ele, porque eu tenho certeza que ele já está nos braços do Pai, já está salvo, e a gente percebe que ele era um homem de oração, um homem que tinha intimidade com o Senhor, como a filha dele aí mesmo disse, né, irmãos? E isso serve de grande exemplo para todos nós, que nós possamos também, né, ter mais comunhão, ter mais intimidade com o Senhor, porque a intimidade dele era tão grande, que Deus falou com ele que iria recolher ele, né? Então a gente vê o carinho, irmãos, o carinho de Deus pela vida do nosso irmão. É tremendo isso, né? Eu creio que esse testemunho edificou muito a sua vida. Eu peço a vocês, irmãos, que compartilhem esse vídeo. Alguns vídeos aqui eu peço para compartilhar, outros às vezes eu não peço. Mas esse vídeo, irmãos, eu faço questão, compartilhe, para que o Evangelho seja pregado, para que mais pessoas possam acreditar mais em Deus, porque a fé da humanidade, irmãos, ela está muito fraca, né? Muitos ainda não acreditam no Senhor, e eu conto com vocês através dessa ferramenta, amém? Propague o Evangelho, divulgue, para que Cristo seja glorificado, amém? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.